Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa madrugada, bom amanhecer, boa tarde, né? Não sabemos quando vocês vão ver esse vídeo. Aleluia, mas eu tô passando aqui para entregar uma palavra que Deus nos colocou para entregar aqui para vocês, amém? E a palavra é o Salmo 27. Salmo 27, pela glória do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 27, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. A confiança em Deus, o apelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, e aqueles que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu a te clamar. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes e não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam, falsam testemunha contra mim, e os que respiram crueldade são muitos. Pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo 27, para você que está desanimado, desanimada, triste, abatido, abatida, angustiado, angustiada, sem esperança. Aleluia. Está achando que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não existe mais saída, que não tem solução, que você vai acabar morrendo assim, do jeito que está. É o que está se passando contigo, louvado seja Deus. É o que está te amedrontando, é o que está te causando pavor, é o que está te causando desalento, desânimo, tristeza, angústia, porque você olha para os quatro cantos e não vê saída. Você olha para os quatro lados e não vê saída. Mas eu quero te dizer, e o Senhor faz eu passar aqui para te dizer que Jesus é a saída. Jesus é a porta de escape.
Jesus é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Como diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, que acabamos de ler. Louvado seja Deus, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor me acolherá. Quem sabe a sua vida tem sido uma vida de abandono, de desprezo, de rejeição. Aleluia. Quem sabe você está passando por um momento de tanto desalento, que tudo que você esperava não aconteceu e aconteceu ao contrário, aquilo que você esperava. Não é assim? Aconteceu o oposto do que você esperava. Louvado seja Deus. Mas lembre-se, aleluia, quando os discípulos estavam em alto mar, ali na pescaria, eles se sentiram sozinhos, eles achavam que eles iam morrer em alto mar, eles achavam que eles iam perecer, eles achavam que todos iam perder a vida naquela madrugada que eles estavam pescando em alto mar. Por mais experiente que aqueles pescadores fossem, como Pedro, Pedro era um pescador profissional. E Pedro teve medo. Pedro, ele era profissional. Ele não tinha medo de água. Pedro não tinha medo de perigo. Pedro não tinha medo de ondas. Pedro, ele era um pescador experiente no mar. Experiente com as bravezas do mar. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem sabe você está se sentindo impotente mediante a essa situação. E você olha para dentro de você mesmo e você vê que a tua experiência que você tem, parece que não te serve de nada. Não é assim? Parece que não adianta essa experiência que você tem, toda essa habilidade que você tem. É como se ficasse sufocada. É como se ficasse parado, sufocado. E é como se você tivesse assim, olha o que Deus me traz para dizer aqui. É como se você tivesse uma maleta de ferramenta, né? Para quem trabalha com construção sabe. Aquela maleta de ferramenta. Então, naquela maleta de ferramenta, existem vários tipos de ferramenta. Vários tipos de ferramenta que é usado numa construção, numa obra. Louvado seja Deus. É como se você tivesse com aquela maleta de ferramenta, com todas as ferramentas na mão, e não sabe qual ferramenta usá-la. É o que o Senhor me traz em frente para dizer. Tem pessoas aqui assim. É como se você tivesse mediante, você está com as ferramentas em mãos, mas não sabe qual a ferramenta usar. Tem experiência, tem habilidades, é abençoado, é abençoada, mas se sente impotente mediante a situação. Pedro estava da mesma forma. Pedro, o pescador, estava da mesma maneira, se sentindo impotente diante daquela situação. O vento começou a soprar contrário ao que eles esperavam. O vento começou a soprar contrário
daquilo que eles aguardavam. O mar começou a subir muito depressa e o barco que eles estavam era frágil. Não era um barco revestido, era um barco de madeira, um barco simples. Então, quando Pedro vê aquilo, aleluia, ele disse: vamos todos perecer, vamos morrer, porque não temos suportes para sobreviver em alto mar. Louvado seja Deus. É assim que alguém aqui está se sentindo. Tem tudo em mãos, mas está se sentindo impotente, incapaz de resolver essa situação. E sabe por quê? Aleluia. Sabe por que isso? Porque quem vai resolver essa situação não é você. Ainda que você tenha todas as habilidades, todas as ferramentas e todas as estratégias também. E Pedro, ele tinha estratégia com o mar. Pedro era experiente. Mas quem é que aparece no meio daquele furacão que estava sobrevindo sobre Pedro e os discípulos? Quem aparece? O Salvador, o Redentor. Aleluia. Aquele que é onipresente, onipotente e onisciente está em todo lugar ao mesmo tempo. E todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, Pedro, ele fica se sentindo um nada, né? Pedro começa a se sentir um nada. E ele se sentia culpado também, porque os demais que estavam com ele estavam sobre a responsabilidade dele, pois ele era o cabeça ali. Pedro era o cabeça, o pescador cabeça. Você está se sentindo impotente porque tem uma obra na sua mão? Tem um projeto na sua mão? E você agora não sabe como fazer, e tem muitas pessoas sobre a sua responsabilidade. Tem muitas pessoas que aguardam a palavra que sai da sua boca. Você que é líder, você que é pastor, você que prega, você que evangeliza, você que tem o chamado para a obra de Deus, você está se sentindo impotente e não sabe como agir. Mas Deus, o Criador, me faz passar aqui para te trazer essa palavra. Eu não entendi porque Deus me mostrou numa visão uma caixa de ferramenta. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo, Senhor. Me explica aí porque eu não estou entendendo. E ele me mostrou a primeira, não entendi. Mostrou a segunda, também não entendi. Quando eu abro a palavra aqui, eu começo a ler Salmo 27, aleluia, que diz: a confiança em Deus e o anelo pela sua presença. Ele me mostra, lendo a palavra, ele me mostra novamente a caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta. Louvado seja Deus. E o Senhor diz que aqui tem pessoas que você tem tudo em suas mãos. Você tem tudo, mas não está sabendo como fazer, nem como agir. Até porque você se preocupa de não fazer errado e de não usar as ferramentas erradas na hora errada. Você tem essa preocupação. Deus está falando com alguém aqui. Você tem essa preocupação de não fazer, de não usar uma ferramenta na hora errada, né? Louvado seja Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: descansa, servo de Deus, descansa o coração, irmã. Descansa, sabe por quê? Porque é o Senhor que quer fazer. É por isso que você está se sentindo impotente. Deixa o Senhor fazer. Então, quando Pedro se encontra ali com medo, né? Pedro estava com medo porque ele falou: agora vamos morrer, né? Além de não pescar nenhum peixe,
porque eles haviam trabalhado a noite toda, a madrugada inteira e não pegou nenhum peixe. Ele falou assim: além de nós morrer, eu ainda vou ser culpado pela morte desses meus companheiros que estão aqui comigo no barco. Tem pessoas aqui que estão muito preocupadas com o que Deus colocou na sua mão. E você está preocupado, preocupada, porque você tem medo de errar, você tem medo de fazer errado, de falar na hora que não é apropriada, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, de mudar alguma coisa, de transportar daqui para lá, de tirar daqui para lá e vice-versa. Então, alguém aqui está muito preocupado com relação à obra de Deus. Se vai, se não vai, se faz, se não faz, se fala ou não fala, se corrige ou não corrige. Eu estou falando com pessoas aqui. Louvado seja Deus. O Senhor está vendo a sua preocupação. O Senhor está vendo, aleluia, a angústia do teu coração, porque você não quer errar. Você não quer tomar uma decisão errada. Você não quer falar na hora errada. E você está muito preocupado, muito preocupada. Me diz o Senhor. Então, esta é a palavra que ele trouxe para você, o Salmo 27. A resposta para você está aqui. A resposta que você está pedindo para Deus está dentro dessa palavra. O Salmo 27. Nós lemos ela inteira, até o versículo 14. Leia novamente, para que você se encaixe e o Espírito Santo ele vai te colocar dentro do versículo que você precisa como resposta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz a palavra, o 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O que você quer fazer, o que você quer fazer, o Senhor está falando contigo. Ore. Ore ainda hoje. Ore. Ore sobre isso que você está preocupado. Ore, confie e descanse. Amém? Eu vejo aqui pela palavra, irmãos, que algo vai se manifestar. Algo vai se manifestar. Se você orar com teu coração, aleluia, Deus vai fazer manifestar algo. Não vai nem precisar você colocar a mão. E você sabe o que o Senhor está falando aqui. Você nem vai precisar colocar a mão. Porque quem vai colocar a mão é o Senhor. Você só vai apenas orar sobre isso. Orar confiando. Quando fala em orar confiando, não é que você tem que ficar 3 horas de joelho, não. Isso não significa confiança em Deus. Você pode fazer uma oração de 10 minutos. Se você confia no Deus que você serve, a sua oração será respondida. Tempo de oração não significa nada. Porque o que significa é o tamanho da sua fé, conforme você crê. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, coloque na oração e o próprio Deus vai fazer. Então, Pedro estava ali desesperado, agoniado, além de não levar nem a família desse povo que está aqui, tudo lá passando fome, né? Porque eles viviam da pesca. Meus companheiros vão morrer e eu vou ser culpado por a morte dos meus companheiros. Pedro dizia consigo. Então, Pedro estava num estreito muito grande ali. A responsabilidade de Pedro era muito grande, não só com a própria vida dele, mas com a vida de todos que estavam ali. Porque todos estavam em função de um trabalho com ele. E todos acreditavam na habilidade de Pedro. Todos acreditavam na experiência de Pedro. E a Bíblia diz, aleluia, que eles trabalharam a noite toda. Não pegaram nenhum peixe. Os peixes fugiu. Os peixes desapareceu do mar.
Quando Deus quer operar, meus irmãos, é assim. Desaparece a força, desaparece, sabe, aquela intuição que a pessoa tinha, eu vou fazer, eu vou isso, e desaparece. Por quê? Porque quem vai aparecer aí é Jesus. Aí, de repente, Jesus aparece na proa do barco. Quando eles viram de longe Jesus, eles disseram: pronto, além de nós estar num perigo tremendo, aqui ainda estamos vendo fantasma. A fome é tão grande, nós estamos com fome em alto mar e agora nós estamos vendo fantasma. Essa situação, meu Deus do céu, a situação de Pedro era forte, hein? Muito forte. E ali eles vê Jesus que vem em direção deles. E um diz, é um fantasma. O outro diz, não, fantasma não é desse jeito. E o outro começou, não, isso daí, não, você tá com sono, você tá com fome, tá com sono, você tá vendo coisa. Você tá vendo muita coisa, André, fica quieto. Você tá vendo muita coisa, Bartolomeu, fica quieto. Você tá há tanto tempo sem dormir que você tá vendo visão. Não é assim? Tem gente perto de você falando isso, que você tá louco, que você tá louca, que você tá vendo coisa, que você tá vendo visão demais, que você tá isso, que você tá aquilo, não é assim? Mas só quem viu quem era Jesus foi Pedro. Pedro disse: "Não, isso aí não é fantasma. É Jesus, é o Filho de Deus." E ali, quando Pedro menciona é Jesus, aí então os olhos dos demais se abrem. Então, grande é a responsabilidade de Pedro, dos Pedro que está aqui, né? Do Pedro aqui, grande é a responsabilidade, né? É, do Pedro. Tem que dar conta do recado, tem que falar na hora certa, não pode falar na hora errada. Não pode balançar muito o barco, porque senão afunda. Grande é a responsabilidade. Mas Deus está falando contigo porque Ele te ama. O Senhor vai aparecer no teu barco. O Senhor vai aparecer na proa do teu barco. Ele vai aparecer no meio do vento, da tempestade. E vai te livrar. E vai te salvar. Mais uma vez. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele não é salvador apenas da nossa alma. Ele é salvador aqui, ó, nessa terra turbulenta. Ele é salvador aqui também. Ele livra, Ele guarda, Ele cura. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então, isso aqui é o quê? É salvação. De quem? Dos inimigos. Você está com medo de alguma coisa? Você está temendo o que alguém possa fazer com você? Deus manda dizer para você, por esta palavra, não temas. Pode se levantar uma guerra inteira contra você. Se eu sou por você, ninguém será contra você. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Por quê? Porque é Ele que nos ampara, é Ele que nos defende. Você confia em Deus? Então, é Ele, aleluia, que dá o pago aos seus inimigos. Você não precisa fazer nada. É o Senhor que vai fazer. Você está preocupado porque se levantaram contra você? Inventaram uma calúnia? Inventaram uma mentira lá no teu ministério? Denegriram a tua imagem?
Falaram muito mal de você e agora você está sem saber o que fazer. Agora você está assim, angustiado, angustiada, perdida, perdido. E agora? E agora o que eu faço? Deus manda te dizer que quem vai ter com os tais que se levantaram é o Senhor. Você não vai fazer nada. Você vai apenas orar e entregar para Deus que conhece e sabe da raiz do problema. Deus conhece a raiz do problema. Deus sabe de onde veio. Deus sabe quem fez. Deus sabe quem falou. Deus sabe quem inventou. Deus sabe tudo, minuciosamente de tudo. Então, descanse teu coração, porque a tua incumbência agora é só orar, entregar na mão de Deus e deixar que Ele age. Então, Jesus aparece ali para salvar Pedro e os seus amigos. E ainda colocar mais de 150 grandes peixes na rede de Pedro. Aleluia. Então, Pedro disse: Mestre, és tu? Se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas, mestre. Pedro tinha fé. Embora a fé dele ainda não tinha sido trabalhada, mas ele tinha fé. E ali Pedro, então Jesus disse: tu me reconheceu, Pedro? Louvado seja Deus que tu me reconheceu. Os outros estão dizendo que eu sou um fantasma, Pedro, mas tu abriu os teus olhos, tu está me vendo como eu sou, Pedro. Como é que você vê Jesus, irmã? Como é que você vê Jesus, irmão? Como é que você vê ele? Pequenininho, fraquinho, tá pregado numa imagem, num crucifixo. Como é que tu vê Jesus? Aquela miniatura pregada no pescoço, que tá ali pendurada no pescoço, aquele crucifixo, é assim que você vê ele? Como é que você vê o Salvador, Jesus Cristo? Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se a tua fé, ela é rasa, o tamanho do teu Deus vai ser bem minúsculo. Bem minúsculo. Mas se a tua fé tiver pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, bem-aventurado serás. Porque Jesus disse: aquele que tiver fé, até do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: ô monte, tu passa daqui para lá. E assim será feito. Está escrito lá em Lucas. Ó, você vê que a fé, ela remove montanhas. Aumenta a tua fé, meu querido irmão. Aumenta a tua fé, minha querida irmã. Porque Deus está no barco contigo. E o barco não vai afundar, não. Não vai afundar, não. Por quê? Tudo indica que vai afundar. Tudo indica que é para a morte. Tudo indica que vai acabar mal. Só que a palavra de Deus está chegando aqui e agora para você. Está chegando aqui agora para você, como um socorro divino. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então, a palavra está chegando para você. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta situação que se levantou está caindo por terra por meio da palavra de Deus. Tu crê? Louvado seja Deus. E um sinal que você crê é que você vai descansar o coração hoje. Você vai parar de se martirizar com este problema que você está passando. Você vai parar de martirizar. Você vai parar de ficar angustiado por causa desse problema. Isso demonstra o quê? Que você confia no Deus que você serve. Agora, se você continuar desesperado, desesperada, achando que tudo acabou, que está tudo destruído, que vai haver morte, que vai haver isso, que vai haver aquilo, aí então a tua fé está para baixo do mar. Não está funcionando.
está congelada. Então, se você crê, aleluia, esta tribulação acaba hoje. Então Jesus diz: vem, Pedro, vem. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Pedro, ele sai do barco e vai ao encontro de Jesus. E como é que chama isso? Isso se chama fé. Pedro ali com fome, com sono, sem peixe, mas a fé dele estava ativada. A fé de Pedro estava ativada. Você prestou atenção? De madrugada, sem dormir, sem comer, na situação difícil, vendo os outros perecer junto com ele, mas a fé de Pedro estava ativada. E ele começa então a andar sobre as águas. Minha querida irmã, meu querido irmão, por esta palavra, ultrapasse esses problemas. Às vezes você coloca o problema tão grande, mas tão grande, que ele fica maior do que Deus. Você tem que dizer para o problema que o teu Deus é maior e não que o problema é maior. Não, o teu Deus é maior do que o problema. Se você coloca Deus abaixo do problema, realmente ele vai ficar pequeno. Mas você tem que apresentar para o problema o teu grande Deus e não o contrário. Apresenta para o teu problema o teu grande Deus, o que criou o céu e a terra. Aquele que um dia tu entregou a tua vida para ele chorando. Naquele dia que tu entregou ali, se debruçou, chorou, entregou tua vida ali, naquele dia. Tu entregou tua vida para ele, lembra? E tu esqueceu da promessa que ele fez, que aquele que crê, aleluia, será salvo. Não somente salvo do fogo do inferno, mas salvo aqui deste mundo. Salvo aqui das situações, dos problemas, das doenças, das enfermidades, dos inimigos, das perturbações, das obras das trevas. Nosso Deus nos salva, irmãos. Você acha que se Deus não me salvasse, eu estaria aqui hoje? Por tudo que eu já passei? Você acha que se Deus não me salvasse dos problemas terrenos, eu estaria aqui? Não estaria não, irmãos. Não estaria não. Há muitos anos, há muito tempo. E sabe por que eu estou aqui? Porque Ele me salvou. Porque Ele me livrou. Eu estou aqui porque Ele me guardou debaixo da sombra da sua mão. Alamassore mandara canta alamassúria. É por isso que eu estou aqui. É porque Ele nos amou primeiro. Antes de nós amar Ele, Ele nos amou primeiro. Não é nós que aceitamos a Cristo, é Cristo que nos aceita. É Cristo que nos chama. As pessoas pregam errado nas igrejas e dizendo assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador? É um negócio meio estranho, né? Porque é um negócio meio esquisito, porque é Cristo que nos chama. É Cristo que nos toma. Não somos nós que o tomamos. É Ele que nos toma, é Ele que nos chama ao arrependimento, né? Então, quando você se entrega para Ele, Ele te chama e você dá ouvido. A Bíblia diz que aqueles que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas dá ouvido à sua voz. E aqueles que dá ouvido à sua voz entrará pela porta e achará pastagem, porque Ele é o bom pastor. Aleluia. Então, Ele chama as ovelhas. É Ele que chama. Não somos nós que vamos sair procurando Ele por aí. Não, é Ele que nos chama. E como é que Ele chama? Como é que Jesus chama o pecador? Ele chama através
da palavra. A palavra é pregada, a palavra de arrependimento é pregada para a pessoa. A palavra de vida eterna é anunciada para ele, para ela, é pregada, é falada. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra chega até ele. Louvado seja Deus. Então, na passagem em Isaías, diz que Filipe, aleluia, Filipe, ele chega, ele pega a Bíblia, né, de um dos apóstolos ali, e Filipe começa a ler a passagem de Isaías, né, onde Jesus, ele chama, Deus, ele chama as almas à salvação. Aí, então, aleluia, o apóstolo chega para ele e diz, você está lendo a palavra de Deus? Você crê no que está escrito, Filipe? Filipe disse, sim, eu creio. Eu creio no que está escrito. Eu creio que é verdade o que está escrito. Louvado seja Deus. Aí então o apóstolo diz para ele, então o que te impedes que tu sejas batizado? E ali naquele momento eles estavam naquela carruagem, indo para uma outra cidade, não vou entrar nessa questão, mas é só para você entender. Então eles disseram, o que te importa que seja batizado? Então eles passaram do lado de um rio. E ali eles desceram e aquele apóstolo batizou Filipe ali. Então, meus irmãos, é Deus que nos chama, foi revelado a Filipe a palavra da salvação. Foi revelado a ele a palavra. Muitas pessoas pensam que é coincidência, que é por acaso, está tão acostumado a ver a palavra de Deus por aí que não dá importância, não se importa, não liga, é mais uma palavra, eu já ouvi tanto isso que eu já até cansei. E passa de largo, não dá crédito, não dá ouvido à palavra. Jesus diz assim, aqueles que ouvem a minha palavra, aleluia, e recebe, eu entrarei e farei morada, e ele ceará comigo, e eu com ele. Então, quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é a palavra de Deus. Amém? O Senhor está falando conosco aqui, louvado seja Deus. Não tenha medo, irmã, da peleja, você não está só. Não tenha medo, irmão, da guerra, você não está só. Deus manda dizer para você pela palavra. Ainda que um exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria, porque maior é aquele que está comigo. Você está passando por uma situação difícil que só você sabe. Quem sabe até ameaçado, ameaçada está. Mas não temas as ameaças do adversário. Não temas a ameaça dos inimigos. Porque os inimigos não poderão fazer nada, se Deus não permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o versículo 2 e nós já vamos encerrar. O versículo 12 diz assim, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas. Aleluia. E eles respiram crueldade. Pereceria eu, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, aqui Davi, ele orava, o salmista orava, Senhor, não me entregue à vontade dos inimigos. Aleluia. E ele foi atendido. Foi atendido. Davi, ele morreu de velhice. O salmista Davi, ele morreu de velhice. Ele não morreu na mão dos seus inimigos. Por quê? Porque ele acreditava no Deus que ele servia. Louvado seja Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, você precisa crer mais. A vida espiritual de uma pessoa, ela começa pela fé, na medida que ela crê. Porque é impossível ser uma pessoa espiritual
É impossível ser uma pessoa espiritual quando não crê na palavra de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele exista. Deus está falando com a tua alma. Aleluia. Não se desespere. Quando há muito desespero na vida de uma pessoa, o desespero é a ausência de confiança em Deus. Porque, como diz o Salmo 3, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, aleluia, me guardará. Louvado seja Deus. Aquele que confia em Deus, aleluia, até o seu sono é Deus que prepara. Aleluia. Deus guarda o sono do justo. Você não precisa passar a noite acordado, preocupado com nada. Confia no Deus que você serve, porque o amanhã pertence a Deus. Não pertence para mim, nem para ninguém, nem para você. Pertence para Deus. Amanhã proverá Deus o que vai acontecer. Amanhã proverá Deus. Aleluia. Então descansa teu coração, confia no Deus que você serve, que Ele vai fazer o melhor no tempo dele, na hora dele, no dia dele, no ano dele, no mês dele. Tudo é no tempo de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, que esta palavra venha de encontro com o teu coração. Aleluia, porque o Senhor ministrou dentro da minha alma esta palavra para trazer aqui para todos vocês no dia de hoje, amém? Louvado seja Deus, levanta a cabeça, aleluia, porque Deus está no controle disso, ainda que pareça que não, parece que não, mas Ele está no controle, porque a última palavra vem de cima, a última palavra vem de Deus. Não é o homem que determina a última palavra sobre a tua vida. Não é a sentença do homem. Não é a sentença da mulher que determina o que vai acontecer amanhã na tua vida, não. Quem determina o que vai acontecer nesta madrugada, amanhã ou após os outros dias, quem determina isso é Deus. Não são os teus inimigos. Não é a tua família. Quem determina o que vai acontecer na sua vida é o Senhor. Pois a tua vida está escondida nele. Então, para que temer? Então, para que se assustar? Alhamassore mandara canta lavasturi andere canta lamai. Deita e durma em paz, porque Deus é o teu guardião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. É a força da minha vida. De quem me recearei? De quem me recearei? De quem eu terei medo? Alamassuriandalamai. Louvado seja Deus. O Senhor está falando contigo. Levante a cabeça, alegra a tua alma, alegra o teu espírito, porque Deus, Ele está no teu barco. Toma posse no nome de Jesus. Pai querido e amado, quero te entregar nas tuas mãos esta live, Senhor, que esta palavra venha de encontro, meu Deus, de encontro, Pai, com esta pessoa que está com o coração aflito, necessitado. Só o Senhor sabe o que ela está passando, só tu conhece, meu Deus, o profundo, o oculto, também o escondido. Só o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Entrego nas tuas mãos. Visita esta irmã, visita este irmão, este rapaz, essa moça, meu Deus, essa criança, esse adolescente, meu Deus, visita agora, em nome de Jesus, quebra todo laço, repreende toda fúria, meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra a fúria maligna, joga por terra as
seta, os dardos inflamados. Meu Deus, o inimigo está lutando com essa pessoa para ela perder a fé, para ela perder a confiança. Ela está agindo da sua forma, meu Pai, porque ela ainda não entendeu de que é o Senhor que age, que é o Senhor que faz, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloca as tuas mãos, dá graça para ela acreditar no teu operar, no teu agir. Aumenta a fé dessa irmã, aumenta a fé deste irmão, Senhor, porque o Senhor é Deus, não vemos com os olhos físicos, mas nós alcançamos o Senhor pelos olhos da fé, como Pedro, meu Pai, teve os seus olhos abertos e ele viu quem era Jesus. Meu Deus, abre os olhos dessa irmã, abre os olhos deste irmão, para que ele veja, para que ela veja quem é o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro em favor deles, eu oro em favor do teu povo. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, Pai, por mais um dia de vida, por mais, Pai, gratidão, gratidão, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é dada a Jesus Cristo Salvador. Bendito é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. E todos que credes comigo, amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graça e paz da parte de Deus, que Deus os abençoe.